Logo na introdução aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala uma coisa bastante interessante. Ele diz assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. E aí Kardec vai desenvolver uma análise bastante interessante, que é a seguinte. Ele vai dizer aqui, logo na introdução, que o ensino moral do Cristo é o único terreno onde todos os cultos podem se reunir. É a única bandeira sob a qual todas as pessoas podem se encontrar, independente da religião ou da crença que elas professam, porque o ensino moral do Cristo nunca foi objeto das disputas religiosas que tendem a afastar, a dividir as pessoas, diferente da parte dogmática, que sempre gerou pontos de vistas diferentes, interpretações diferentes, enfim. E dentro desse ensino moral do Cristo se destaca o imperativo que é fazer o bem. E esse princípio ele serve como pano de fundo para todas as religiões, porque todas as religiões dizem, nos ensinam da importância da gente praticar o bem ao próximo. Por isso que a parte moral dos ensinamentos do Cristo nunca foi motivo de divergência. E esses ensinamentos morais, essa parte moral, toca profundamente nos valores da alma de cada ser humano. Mas por que eu estou falando isso? A gente vive num mundo e numa sociedade que é fortemente marcada pelos contrastes. De um lado, a gente tem a abundância e do outro, a gente tem a carência. De um lado, a gente tem empatia e do outro, a indiferença. Paz, guerra. E são tantos outros contrastes que, o tempo todo, a gente está sendo convidado a fazer uma decisão, a fazer uma escolha entre o conforto da omissão, problema desse indivíduo não é meu problema, ou o compromisso na prática do bem. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é fazer o bem? E será que o bem é uma coisa que eu posso fazer de qualquer forma? Mais ainda, será que o bem que eu pratico, eu consigo manter essa prática viva, mesmo diante das indiferenças, da ingratidão, da incompreensão das outras pessoas? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Meu nome é Fernando, eu sou voluntário aqui da Casa da Caridade e eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês nessa hora do Evangelho, nesse domingo à noite. Agradeço a oportunidade de adentrar os lares de vocês para que a gente se reúna em torno de ensinamentos edificantes que nos ajudem a evoluir como seres humanos e como espíritos eternos que nós somos. Mas antes, como é de praxe, antes da gente iniciar a nossa reflexão da noite de hoje, eu vou convidá-los para que a gente faça a nossa prece inicial, para que a gente inicie bem os nossos trabalhos, certo? Aliás, lembrando, inclusive, quem quiser colocar um copo de água, uma jarra de água, para ser fluidificada ao longo do Evangelho, sinta-se à vontade. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento, elevar os nossos pensamentos, primeiramente a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Vamos elevar os nossos pensamentos também a Jesus, agradecer pela oportunidade bendita de seus ensinamentos, agradecer à equipe espiritual desta Casa de Amor e de Caridade, ao Mestre Inácio Daniel, e vamos rogar para que os nossos corações e as nossas mentes sejam tocados pela luz da compreensão, do discernimento, para que possamos conversar e refletir da forma mais aproveitável possível sobre as palavras da noite de hoje. Esteja conosco hoje sempre, amado Mestre Jesus, e que assim seja. Meus irmãos, então, o texto que vai servir de base para a nossa reflexão na noite de hoje é um texto retirado desse livro aqui, Clarões nos Céus de Anápolis. É um texto intitulado Faça o Bem. Esse livro é psicografado por Valdete da Silva Braga e ditado por diversos espíritos. A mensagem, então, da nossa reflexão diz o seguinte:
Faça o bem. Nunca desista de fazer o bem. Faça-o mesmo quando há incompreensão da parte daqueles a quem você se propôs ajudar. Aquele que deseja fazer o bem completo preocupa-se unicamente com a necessidade do amigo ou companheiro, dispensando-lhe agradecimentos, e se desdobra no cumprimento do dever, ajudando, ensinando, perdoando ou mesmo dispensando algum recurso financeiro para que o equilíbrio na vida venha a se definir. Muitas vezes, uma negligência nossa, em amontoando víveres, remédios, roupas e até o dinheiro, nos leva a colaborar indiretamente para a infelicidade de companheiros que passam por árduas provas. Premidos pelas constantes necessidades, eles muitas vezes resvalam para a sarjeta do crime, no afogamento de suas mágoas. E na revolta em que se encontram, penetram nos lares mais aquinhoados de bens, solapando-lhes os pertences. Não fazemos a apologia da perfeição ao apontar erros e ao lhes mostrar a verdade, mas, se cada criatura que diz amar a Deus dispensasse a seu irmão carente a ajuda correspondente às suas posses, naturalmente, nessa expressão de solidariedade humana, cumprindo a lei de caridade que o Cristo ensinou e viveu até o momento extremo do Calvário, desapareceria em grande parte a dor da miséria que dizima um sem número de criaturas, que acabam voltando ao plano espiritual prematuramente, sem cumprirem o tempo da reencarnação necessário à sua evolução, por se encontrarem os corações dos homens vazios de amor. Quando Cristo disse, amai o vosso próximo como eu vos amei, estabeleceu linhas gerais de procedimento para que todos aqueles que desejam alcançar a paz da consciência, que os fará livres e libertos das peias do egoísmo que devagarinho destroem toda a sensibilidade dos corações que poderiam evoluir mais rápido. Contudo, não alardeie o seu óbolo, por maior ou menor que seja, pois não há necessidade de você ser aplaudido por este mundo que ainda desconhece o valor das boas obras. Porque, além da sua visão material, olhos serenos e benévolos lhe assistem à cena amorável e benfazeja, e envolvem você num suave magnetismo de amor, como a incentivá-lo no cumprimento do dever cristão, dizendo em voz doce e suave no imo da alma, quando vestires, alimentares ou visitares a um desses pequeninos, é a mim mesmo que o fazes. E aí ele termina dizendo, muita paz. Então, olha que interessante. Logo aqui no início da mensagem, o espírito, que se identificou apenas com duas iniciais, E.B., mas que era o mentor de Valdete, ele inicia o texto dizendo assim, nunca desista de fazer o bem, faça-o mesmo quando há incompreensão por parte daquele a quem você se propôs ajudar. Por que isso é interessante? Porque quando a gente se propõe a fazer o bem, quando a gente se propõe a ser instrumento da espiritualidade superior, para que o bem se concretize na Terra, a gente não pode permitir que a incompreensão do outro seja um empecilho. A gente não pode fazer com que as nossas ações sejam barradas pela incompreensão do outro. Porque muitas vezes essa incompreensão que a gente recebe da outra parte e cuja causa pode ser a mais variada, e raramente a gente conhece essa causa, e por isso mesmo a gente não pode julgar essa atitude do outro. Muitas vezes essa incompreensão vai refletir mais a dor que o outro está sentindo do que qualquer falha na ajuda que a gente está oferecendo. E por que é importante a gente compreender isso? Para a gente saber diferenciar o que é o altruísmo verdadeiro, né? O preocupar-se genuinamente com o outro, de um bem condicionado. Porque muitas vezes a gente confunde caridade com troca, não é? Busca aí na memória de vocês
Se isso nunca aconteceu com vocês, você fez uma boa atitude, praticou um ato bom, mas esperando em troca um muito obrigado. Ou às vezes um reconhecimento público, né? Ou pior ainda, às vezes esperando favores futuros. Eu vou fazer isso aqui para fulano, porque lá na frente ele pode me fazer um favor também, né? A gente não diz assim, agora está me devendo uma, não é? Mas quando essa compreensão, quando essa gratidão, vamos dizer assim, não vem, e muitas vezes não vem, a nossa tendência é se frustrar, é se fechar e não querer mais praticar o bem, né? A gente aponta o dedo para o outro falando, nossa, que pessoa ingrata, não é? Existe uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, que mostra como a ingratidão é algo comum. Nessa passagem, Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecê-lo. Isso, no entanto, não foi impeditivo para que a compaixão do Cristo se manifestasse. Da mesma forma que não pode ser impeditivo para que a nossa compaixão também se manifeste. E olha que Jesus tinha todos os motivos do mundo para se revoltar e dizer, não ajudo mais esse povo. Jesus foi a pessoa mais incompreendida, né, mais perseguida que já passou pela face da terra, e ainda assim a sua luz e seu amor pelo próximo sempre se manifestou. Então devemos ter neste momento, né, no nosso coração e na nossa mente, sempre que formos praticar um ato bom, a figura de Jesus, que nunca condicionou o seu bem e o seu amor à recíproca do outro, certo? E eu quero propor também um exercício prático para vocês, para nós, na verdade, né? Sempre que você fizer um bem para alguém e receber a incompreensão ou a ingratidão da pessoa como resposta, em vez de você se frustrar e de se fechar, para por um momento e se faça a seguinte pergunta: será que eu consigo manter essa minha bondade, mesmo sendo incompreendido, mesmo não sendo correspondido por essa pessoa que eu estou ajudando? Ou será que a bondade que eu estou praticando, ela está condicionada a uma resposta positiva para ela continuar se manifestando? Se a minha motivação, ao fazer essa análise, eu percebo que a minha motivação é o aplauso, é o reconhecimento, então o ato que eu estou praticando não é um ato de caridade. É apenas mais uma tentativa do meu ego de ser enaltecido. E o ego, meus amigos, é uma coisa bastante traiçoeira que a gente tem que estar sempre atento, porque ele está o tempo todo tentando fazer com que a gente caia nas suas armadilhas. Certo? Então, quando a nossa ação é motivada pela possibilidade do retorno ou pelo reconhecimento, o bem ele deixa de ser um fim em si mesmo. E aí o ego instrumentaliza essa suposta boa ação que eu estou fazendo para poder sustentar uma identidade, uma máscara, uma autoimagem que eu tenho de boa pessoa que precisa ser validada pelas outras pessoas. E por que eu proponho esse exercício no nosso dia a dia? Porque hoje em dia a gente vive num mundo onde praticamente todos os nossos passos estão registrados nas redes sociais. Muitas das coisas que a gente faz ao longo do dia, a gente posta nas redes sociais para que as outras pessoas vejam. E aqui eu não estou dizendo que o bem não tem que ser divulgado. O bem tem que ser divulgado, sim. O bem tem que ter voz, tem que ser visto. Mas a gente precisa ter isso em mente, fazer esse exercício para saber se aquele bem que eu estou praticando naquele momento realmente flui do meu coração, realmente flui da minha boa vontade de querer ajudar o próximo na condição difícil em que ele se encontra, assim como eu gostaria que fizessem comigo, não é? Então, a gente não precisa se envergonhar ao reconhecer que muitas vezes a atuação do nosso ego é quem está ditando ali a nossa atitude. Isso não é vergonha nem motivo para culpa. Pelo contrário, é um exercício de humildade, é um exercício de amadurecimento espiritual para que o verdadeiro bem realmente se manifeste. Aquele bem que serve sem esperar nada em troca, servir sem esperar ser servido.
né, para que ele se manifeste de forma autêntica e de forma consciente. Inclusive, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, Kardec vai abordar justamente essa questão da prática do bem sem ostentação, né? O capítulo 13, que é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, inicia com um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 6, no qual Jesus diz o seguinte: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para que sejam vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não trombeteis, ou seja, não faça tocar as trombetas, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, olha que interessante. É uma recomendação do próprio Cristo que a nossa caridade seja discreta, que ela seja sem ostentação, sem esperar reconhecimento ou recompensa, ou seja, que ela seja praticada de forma genuína, né? Que seja uma expressão genuína da nossa alma em relação ao amor ao próximo, e não como uma busca de aplauso ou de aprovação social, né? Caso contrário, essa atitude que eu estou praticando, embora ela possa ter efeitos práticos, o seu valor moral e espiritual se esvazia. E aí, Kardec, inclusive, vai analisar esse trecho do Evangelho, dizendo que o bem que é praticado em silêncio, com humildade e discrição, ele tem um duplo mérito. Primeiro, é o fato de a caridade material realmente suprir as necessidades do próximo, né? Suprir a fome, cuidar da doença, a solidão, a falta de recursos do nosso próximo. E é também, ao mesmo tempo, uma caridade moral porque ela resguarda a dignidade e a sociabilidade daquele que está sendo ajudado por nós. Então, quando nós agimos com respeito, com discrição, a gente evita que o amor próprio da pessoa que está sendo beneficiada se fira, se machuque, né? E muitas vezes essas pessoas já se encontram numa situação tão difícil, tão fragilizadas pelas circunstâncias da vida, que um ato que não esteja revestido pela humildade, um ato que é acompanhado de alarde, de ar de superioridade, de empáfia, né, vai mais ferir do que socorrer o nosso irmão. Já a caridade moral que o Cristo nos recomenda, que Kardec recomenda aqui no Evangelho, é aquela que ampara, né, sem expor, é aquela que sustenta, sem submeter o outro a condição nenhuma. É aquela que realmente auxilia, né, preservando o valor humano do outro, assim como a gente gostaria de ter o nosso valor humano preservado. Então, meus amigos, tenham certeza, toda boa ação que é feita com sinceridade, ela fica registrada na nossa consciência e na lei divina, mesmo que o mundo não veja, mesmo que o mundo não tome consciência dela. E acreditem, isso basta. A espiritualidade amiga que vela por nós, ela sabe o intuito, né, o que vai nas nossas atitudes, no íntimo dos nossos propósitos, certo? Então, a justiça superior, que não se ilude com aparências, então, às vezes, você está fazendo aquilo apenas por aparência e Deus está vendo isso, ela, ao ver sua atitude de humildade, né, sem ostentação e tudo, ela o recompensa com o que é o mais importante, que é a paz interior e a alegria da gente estar servindo ao próximo, mesmo que ninguém veja isso, certo? Um outro ponto que aqui é levantado nesse livro, na mensagem que a gente leu,
é o fato que a espiritualidade diz aqui que se cada criatura que diz amar a Deus dispensasse ao seu irmão a ajuda dentro das suas possibilidades, boa parte das mazelas que a gente vê no mundo já teriam desaparecido de forma natural, né? E essa afirmação vai tocar profundamente na questão da nossa responsabilidade individual e coletiva diante da dor do outro. Se todos nós, dentro das nossas possibilidades, sejam elas materiais, emocionais ou morais, nos dispuséssemos a aliviar o fardo do outro, né, a gente já estaria vivendo num mundo muito mais fraterno e muito menos desigual. Porque a gente tem que parar e observar que muitos desses sofrimentos coletivos que a gente ainda vislumbra no mundo é consequência direta da falta de amor entre as pessoas. Quando a gente fecha o nosso coração, quando a gente se lança numa ânsia descontrolada de acumular bens cada vez mais e não passa pela nossa mente, pelo nosso coração, o sentimento de compartilhar dentro das nossas possibilidades, de olhar, né, o outro, quando a gente ignora a dor do outro, a gente está colaborando para que esse mal se perpetue na Terra. E a gente fala tanto da transição planetária, né, mas essa transição não vai acontecer enquanto todos nós não despertarmos para a necessidade de que devemos ajudar uns aos outros, tanto materialmente, dentro das nossas possibilidades, quanto espiritualmente também. Né? É mais do que uma bênção que o outro recebe através desse ato de caridade, é também uma forma da justiça divina entrar em ação na Terra. É eu servindo como instrumento para que Deus se manifeste, né? Para socorrer aquele outro que está precisando. Né? E aí, quando a gente faz isso, a gente está ajudando a corrigir esses desequilíbrios que muitas vezes nós ajudamos a criar ou a manter. Então, que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, agir em prol do outro, de forma genuína, despretensiosa, né? Porque isso é uma forma da gente cooperar com os planos de Deus na construção de um mundo mais justo e equilibrado, certo? Meus irmãos, a reflexão que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, então, era essa, né? Que a gente possa saber praticar a caridade da forma mais genuína possível, certos de que a única pessoa, o único ser capaz de julgar os nossos atos é Deus, né? E Ele conhece tudo que vai no nosso íntimo, todas as nossas intenções mais secretas. Que ao longo dessa semana que vai iniciar amanhã, a gente possa meditar sobre essa reflexão, meditar sobre os nossos atos, ter o coração mais sensível para a dor do outro, ter o olhar e o ouvido mais atento ao pedido de socorro do outro. E que esse socorro possa partir do nosso coração e da nossa parte de forma autêntica, espontânea, genuína. Não porque se eu não praticar isso eu vou para o inferno, ou vou para o umbral, ou vou ser condenado. Não, porque o outro merece o mesmo respeito que eu peço para mim, certo? Então que a gente faça da prática do amor e da caridade genuína uma prática diária e não esporádica, que ela possa se manifestar nos nossos atos diariamente, né? Porque, como diz aqui no final da mensagem, e o Cristo ressalta, quando a gente pratica um desses atos ao próximo, aos mais pequeninos, é justamente ao Cristo que a gente está fazendo isso. E o Cristo merece o melhor de nós, né? Então, eu espero que vocês todos tenham uma semana abençoada que vai se iniciar, que a gente possa estar aí sempre alertas, vigilantes e orando para que todas as nossas atitudes sejam verdadeiras, genuínas e revestidas do amor e da caridade verdadeiros, não é? Eu vou convidar vocês para a gente fechar os nossos olhos para encerrar o nosso estudo da noite de hoje também, da forma como a gente começou, fazendo uma oração. Então, vamos lá. Elevando mais uma vez os nossos pensamentos até Deus, até Jesus, agradecendo pela oportunidade do trabalho diariamente. Senhor, que o nosso coração esteja sempre revestido de humildade, que as nossas atitudes sejam genuínas, sejam legítimas
que nós tenhamos o ímpeto verdadeiro de ajudar o próximo, sem ostentação, sem querer ser aplaudido pelo mundo. Que possamos seguir, Senhor, nesse caminho do bem, sem desviarmos os nossos passos do amor e da caridade que o Senhor nos ensinou quando esteve aqui na terra. Que possamos fazer do Evangelho um instrumento de evolução espiritual, tanto para o nosso caminho, quanto o caminho daqueles irmãos que estão trilhando essa jornada conosco. Seja presente conosco ao longo dessa semana, ao longo dos nossos dias, e que possamos ser dignos de estar também em sua presença, Senhor. Obrigado por tudo e que assim seja. Meus amigos, então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê num próximo Evangelho. Tenham todos uma excelente semana. Até a próxima.